bem, meus amigos e amigas? Agora estamos na reta final das nossas aulas de orientação da monografia no formato artigo científico. As orientações que nós apresentaremos aqui nesta aula seguem o modelo geral de artigo científico, tá bom? A partir da pesquisa sobre a estrutura de diversas revistas que estão no Qualiscapes. Então, nós fizemos uma pesquisa em diversos templates, em diversos modelos de artigo, e vamos adotar um modelo que está de acordo com as normas da Universidade Federal do Pará, que mantém, digamos assim, o curso de geoprocessamento e análise ambiental que vocês estão fazendo. E também esse modelo vai da experiência do autor e de todos os professores que participaram do curso, como criadores e editores de revista, né? No caso, eu fui editor de mais de 5 revistas científicas e parecerista em dezenas de revistas, tá? E também eu coloquei como anexo para ajudá-los no que geralmente os avaliadores de revistas analisam. Eu coloquei 2 arquivos da revista GeoAmazônia, que geralmente eu utilizava para parecer de artigos, e da revista Interespaço. Vocês vão ver que lá existe um checklist do que os pareceristas, os avaliadores checam para verificar se o artigo está adequado ou não. Usem isso como um guia, tá? Para saber se o que vocês estão escrevendo está correto, não só com as normas do curso, mas também com normas de outra revista, porque afinal de contas vocês poderão publicar o que vocês estão escrevendo como artigo científico em qualquer revista no país ou fora dele. Então, a estrutura da monografia do modelo de artigo que a gente vai adotar será basicamente essa. Primeiramente, nós teremos elementos pré-textuais, depois o título, os autores, o resumo, os resumos no caso, porque o modelo que nós adotamos tem um resumo em inglês e o resumo em português, desculpe, e a sua tradução para o inglês. Depois nós teremos a introdução e daqui a pouco eu vou explicar cada item desse, as seções, o sétimo, as considerações finais, os agradecimentos e, por fim, as referências bibliográficas nas normas da BNT. A partir de agora, eu vou falar de cada item do nosso template, do nosso modelo de artigo. Tá? Primeiramente, dos elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais, pessoal, é tudo aquilo que antecede, né, a estrutura de conteúdo do artigo científico. Ou seja, as capas e contracapas que identificam o trabalho e a instituição de vínculo. Esses elementos pré-textuais, eles posicionam o leitor sobre a origem da pesquisa. Né? No caso da pesquisa de vocês, vai estar vinculada ao Programa de Formação Interdisciplinar em Meio Ambiente, o PROFIMA, do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. E também os elementos pré-textuais organizam o trabalho pelo sumário e identificam a localização das seções de interesse. Então, fazem parte dos elementos pré-textuais a capa principal, né, em que vocês veem aí que está identificado a instituição e o curso, além do nome do autor, do título, onde ele elaborou o trabalho e o ano. Todos os arquivos, o arquivo do template está no formato do Word, tá bom? E pode ser editado por todos. Depois, nós temos uma segunda capa que identifica a origem do trabalho. Né? Nesse caso, se trata de uma monografia de conclusão de curso de especialização em geoprocessamento e análise ambiental, né? Apresentada como requisito para avaliação do curso e o título de especialista. Né? Aí também vai aparecer o nome do orientador, né? Depois de vocês enviarem a terceira versão e terem o contato com o orientador, será colocada nessa segunda capa aí essas informações. Posteriormente, nós teremos um item que terá o parecer do professor orientador responsável pela orientação da monografia. Tá? Então, depois que o trabalho for aceito pelos revisores iniciais e encaminhado para o orientador, ele vai emitir um parecer sobre o trabalho de vocês e reencaminhar para que vocês
reelaborem a monografia e encaminhem a versão final para a coordenação do curso. Tá? Nesse parecer, ele já vai dar o conceito do trabalho. Se vai ser bom, se vai ser regular, bom ou excelente. Esse modelo aí está tudo escrito em amarelo, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o que é que deve ser inserido em cada item, em cada seção do nosso template, do nosso modelo de artigo. Posteriormente, nós temos a folha de sumário, que vai identificar os capítulos, as seções e a página de cada seção. Tá? Nós teremos a introdução, depois a primeira seção, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, a segunda, a terceira, considerações finais, agradecimentos e referência bibliográfica. Então, esses são os elementos pré-textuais do nosso modelo. Tá? Posteriormente a isso, já vem a parte de conteúdo do artigo, tá bom? Da monografia. E a estrutura do artigo vai ser a seguinte, né? Depois dos elementos pré-textuais, vocês já vão fazer o título. Tá? Este título ele deve ser claro, exato, conciso, evitar palavras desnecessárias, não vai usar abreviatura e não vai terminar com ponto final, porque é o início do trabalho que vai continuar. Esse texto é elaborado como requisito a partir do projeto tal. Essa informação ela pode vir como nota de rodapé do título, tá? Geralmente, se vocês estiverem participando de algum projeto, logo depois do título, coloca uma nota de rodapé identificando se esse trabalho faz parte de algum projeto maior ou de uma instituição que vocês estão inseridos. Eu coloquei aí como exemplo o título: O sensoriamento remoto e análise multitemporal da expansão urbana no município de Belém, no ano de 2021. Então, está muito claro, eu estou falando de qual a ferramenta eu vou usar, onde eu vou usar e sobre o que é meu trabalho. É uma análise multitemporal da expansão urbana. Após o título, vem o autor. Tá? O autor, nós queremos um nome completo sem abreviatura, seguido de uma nota de rodapé contendo um mini currículo do autor, informando a formação acadêmica, vínculo institucional e e-mail. Né? E na formação acadêmica, vocês já podem colocar aluno do curso de especialização em geoprocessamento e análise ambiental, já porque vocês fazem parte desse curso e estão em fase de conclusão. Logo após o título e o nome do autor, nós temos os resumos. Os resumos são em português e a sua tradução para o inglês, contendo também as palavras-chave e sua tradução para o inglês. Tá? O resumo do artigo de vocês, da monografia no modelo de artigo, ele terá um total de até 200 palavras. Tá? E vai mostrar a síntese do teu trabalho. Deve ter uma apresentação, o objetivo, metodologia, resultados mais importantes e uma pré-conclusão. Tá? Eu sugiro que vocês entrem nos sites de algumas revistas e vejam a estrutura do resumo que os autores utilizaram. Basicamente é isso, uma apresentação breve, com objetivo, metodologia e resultados mais importantes do trabalho, sem falar do trabalho todo. Né? Então, é uma síntese de até 200 palavras que o leitor vai ter o primeiro contato com a sua pesquisa. Tá? Depois do título, é a parte mais lida do artigo. Né? Tem leitores que lê o título, lê o resumo. Se o trabalho não for atraente a essa pessoa, ele para aí mesmo. Né? Então, o resumo tem que ser muito bem escrito para atrair os leitores, para se interessarem a ler o seu trabalho. O leitor quer identificar rapidamente o conteúdo por meio do resumo. Ele quer verificar se é adequado aos seus interesses para decidir se vai ler o artigo todo. Tá? Então, faça um bom resumo. O verbo é no passado, apresentando uma pesquisa que já foi realizada. Né? Então, todos os verbos que vierem no resumo já vêm no passado, porque a pesquisa já foi feita. Tá? É um só parágrafo justificado e sem subtítulos. Deve ser entendido independentemente da leitura de todo o manuscrito. Então, o resumo, como síntese, ele deve abordar praticamente tudo o que o seu artigo vai falar, de forma resumida, tá? Sem apresentar gráfico, mapa, mas já falando como ele foi feito sinteticamente. Tá? E as palavras-chave que acompanham o resumo são até 4.
essas palavras sintetizam o que você vai abordar no texto. Elas podem ser palavras, mais de duas. A palavra-chave, na verdade, não quer dizer que é uma palavra só. Em alguns casos, existem duas palavras, né, que são uma palavra-chave, ou seja, expansão urbana. Isso é uma palavra-chave. Tá? No caso do nosso modelo, a gente quer 4 palavras-chave. Pode ser desmatamento na Amazônia, uma palavra-chave. Estudo regional, entenderam? Então, a palavra-chave é também uma síntese do seu resumo. São as principais palavras que ele vai encontrar ao longo do texto, referenciadas no índice bibliográfico, por exemplo. A próxima parte, né, depois do título, do autor, do resumo, a gente já vem para o conteúdo do texto, tá? Vem para a introdução. A introdução é a parte inicial do texto, onde se expõe o assunto como um todo, com as informações sobre o contexto e a importância do assunto ou atividade descrita no artigo. Nessa primeira parte, o autor contextualiza o manuscrito, tratando sucintamente da importância da pesquisa para a sua formação profissional, fazendo uma apresentação breve. A necessidade da pesquisa para o desenvolvimento da ciência e para o progresso da sociedade, informando o período de realização, o público-alvo da pesquisa e a área de estudo onde foram realizadas as atividades de pesquisa. Na introdução também, o autor apresenta os objetivos e as justificativas para a realização da pesquisa, além de enfatizar a novidade e a importância do seu trabalho. Ainda não se deve colocar os resultados da pesquisa na introdução. Deixo para a sessão mais à frente que nós iremos apresentar. Por fim, finalizando a introdução, o autor deve fazer um parágrafo relatando o conteúdo de cada sessão, finalizando com uma conclusão prévia de que o leitor do manuscrito poderá encontrar ao lê-lo. Ou seja, na introdução você já explica os próximos capítulos, falando um pouco de cada capítulo e uma breve conclusão do que o autor encontra, o que o leitor vai encontrar em cada capítulo. E o que o autor encontrou enquanto desenvolvimento daquele capítulo, daquela sessão. Depois da introdução, vem as sessões. Tá? E nós subdividimos as sessões em 3. A primeira sessão fala dos procedimentos metodológicos e da área de estudo do trabalho. A segunda sessão nós chamamos de conceitual teórico, que o autor vai trabalhar o conceito ou categoria ou teoria que vai fundamentar teoricamente o trabalho. Tá? A terceira sessão é de resultados e discussões, onde o autor já vai apresentar os principais resultados conseguidos por meio da execução de sua pesquisa. Então, a primeira sessão, vou falar de cada uma, tá? A primeira, segunda e terceira sessão. Ela vai ser chamada de procedimentos metodológicos e área de estudo. Essa sessão é a explicação de como você fez o trabalho, tá? Como você chegou nos resultados. Aqui o autor explica a realização do trabalho de campo ou do trabalho de laboratório, as ferramentas utilizadas, os programas que foram usados. Tá? Nessa sessão, o autor elabora também uma descrição sucinta de sua área de estudo, em que fará uma apresentação e descrição do locus da pesquisa, abordando, entre outras coisas, sobre a infraestrutura, o modo de vida, população, aspectos geográficos, etc. Ou seja, é uma apresentação da área que você estudou, a população que você estudou, a amostragem que você escolheu, como eu já falei em outro momento. É importante a elaboração de mapas e uso de fotos para o leitor ter a percepção das principais características e localização da área de pesquisa. Então, na seção 1 de procedimentos metodológicos e área de estudo que você vai colocar o mapa de localização da sua área de pesquisa. As ilustrações, como gráficos, mapas, fotografias, desenhos, entre outros, deverão ser enviados no formato JPEG ou GIF com resolução mínima de 600 dpi. E deverão também já estar inserida no corpo do texto, tá bom? Isso em todo o decorrer do trabalho.
Vocês vão enviar o artigo de vocês e, juntamente com ele, as ilustrações que foram utilizadas. Por quê? Porque no eventual e-book do curso, nós precisaríamos dos desenhos e demais imagens e mapas separados para poder fazer uma publicação. Nunca finalize uma sessão com uma citação direta, um quadro, uma tabela ou uma figura. Sempre finalize a sessão com análise do objeto inserido. Ou seja, todas as sessões de um artigo científico, ela não pode ser finalizada com uma foto, com um mapa ou com um gráfico. Toda foto, mapa, gráfico, eles precisam de uma análise. Só a partir dessa análise você vai passar da introdução para a primeira sessão, da primeira sessão para a segunda, da segunda para a terceira. Na segunda sessão, o que nós estamos pedindo no nosso modelo, no nosso template? Abordagem teórica conceitual, tá? Nessa sessão, você vai fazer uma discussão teórica conceitual geral com os principais autores e obras que estão contidas em livros ou artigos que abordam o assunto principal na atualidade, no Brasil e no mundo, fundamentando-as com referência aos teóricos pesquisados. Ou seja, é nessa sessão que você vai debater com as referências bibliográficas que você pesquisou. Você vai usar nessa sessão os principais autores que falam sobre o conceito ou teoria que você está abordando no seu texto. Seja ela desmatamento, cobertura do uso do solo, resíduos sólidos, entre outros. É o capítulo de embasamento teórico sobre os principais conceitos e categorias que serão utilizados. Por exemplo, espaço geográfico, território, expansão urbana, lugar, região, análise multitemporal, sensoriamento remoto e etc. Novamente, eu sugiro, para fazer esse embasamento, a verificação em alguns artigos científicos que vocês vão fazer a pesquisa bibliográfica para verificar como os autores fazem essa abordagem conceitual teórica do seu trabalho. Para que serve essa sessão? Ela serve justamente para embasar conceitualmente o conceito ou categoria que vocês vão apresentar nos resultados de discussão e discussões. E aí não é achismo, tá? Trata-se de uma conversa com a literatura, usando referência de autores especialistas na área de conhecimento. Neste capítulo, você terá de elaborar uma revisão bibliográfica dos principais autores que trabalham com a temática que você se propôs ou se propõe a abordar. Ainda na seção teórico-conceitual, as referências deverão ter chamadas no texto pelos sobrenomes dos autores, em maiúsculos, data e página, quando dentro de parênteses. Ou seja, eu já estou falando de ABNT, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando eu citar a ideia de um autor, eu tenho que referenciá-lo com o sobrenome em maiúsculo dentro do parêntese, ano e o número da página, tá? E em minúscula, quando inserido na frase, quando eu citar diretamente o autor. Por exemplo, segundo Silva e Costa, aí eu coloco o ano e a página, 2013, página 53, eu já faço a referência direto quando eu estou falando com o autor. Se o mesmo autor citado tiver mais de uma publicação no mesmo ano, vocês deverão identificar cada uma delas por letras. Por exemplo, o Silva tem artigo em 2012, tem 2 artigos em 2012. Então, o primeiro a ser citado vai ser o Silva 2012A e o segundo a ser citado vai ser o Silva 2012B. As citações textuais de menos de 3 linhas deverão aparecer no decorrer do texto, na mesma letra, sem itálico, tá bom? E entre aspas. As citações que ocuparem mais de 3 linhas deverão ser redigidas separadamente do texto principal. Aquela citação direta que você copia e cola do texto e cita, com mais de 3 linhas, com recuo de 4 centímetros. Isso você vê nas normas da ABNT em anexo. Sem aspas, nem itálico e fonte diferente da fonte principal. Nesse caso, da citação direta, fonte tamanho 10. Em ambos os casos, tanto da citação dentro do texto quanto a citação com recuo fora do texto, deve ser citado o sobrenome do autor, o ano e a página.
Porque numa eventual pesquisa do leitor, ele já vai direto na referência que você cita e na página que você utilizou, tá bom? Este capítulo serve para preparar o leitor do seu texto para entendimento do que você vai explicar mais à frente, como o seu estudo de caso. Tá? Então, vocês vão explicar como vocês entendem o conceito ou categoria. Tá? Aí vocês vão citar diversos autores que também trabalharam com aquele conceito ou categoria, para que o leitor saiba do que você está falando na seção 3, que é de resultados. Ainda continuando na segunda seção, conceitual teórica, ao longo de todo o texto, evite nota de rodapé. Se forem extremamente necessárias, não devem passar de mais de 3 linhas. Notas de rodapé com mais de 4 linhas, elas se tornam até exaustivas para o leitor. Não finalize nenhum capítulo com foto, citação, figura, mapa. Todos esses objetos do texto devem ser chamados antes de aparecerem e após o seu uso deve existir sempre uma análise sobre o que se apresenta. Ou seja, se eu for inserir uma foto ou um mapa no meu texto, no parágrafo anterior eu vou ter que citá-lo. Por exemplo, conforme mapa 2 a seguir. Né? E após eu colocar o mapa, eu faço análise. Por exemplo, no mapa 2 acima, nós verificamos os aspectos demográficos no município XXXY. Entendeu? Então, toda foto, figura, citação ou mapa tem que ter uma chamada, aí ele é inserido para depois ter sua análise. Ainda neste capítulo, podem existir 2 subcapítulos neles, tá? O template, ele sugere os capítulos, mas se vocês quiserem colocar subcapítulo nele, não tem problema, desde que o subcapítulo continue a discussão principal. Por exemplo, capítulo 2, expansão urbana no mundo. Capítulo 2.1, urbanização no Brasil. E na terceira sessão, pessoal, será a sessão que vocês vão mostrar os resultados e discussões do trabalho de vocês. Né? Então, vocês já apresentaram a introdução mostrando o que vocês vão fazer, já mostraram na sessão 2 como vocês fizeram, né? Que ferramentas vocês utilizaram, se teve trabalho de campo, laboratório, quais os softwares utilizados. Na segunda sessão, conceitual teórico, vocês falam do conceito e categoria que vocês vão utilizar. E na terceira sessão, é a sessão de resultado e discussão, né? E discussões, que serão basicamente os resultados da sua pesquisa. Né? Este capítulo é de estudo de caso. Tá? Nele, o autor irá apresentar os resultados obtidos com a pesquisa, isto é, todos os resultados observados ou alcançados com o desenvolvimento das atividades de campo ou em laboratório, com análise de imagem, sensoriamento remoto, por exemplo. Neste capítulo de resultados e discussões, é que vocês colocarão fotos das suas áreas de estudo, imagem de sensoriamento remoto, gráfico de entrevista, fala dos entrevistados, tudo o que vocês fizeram durante a execução da pesquisa em campo de vocês. Neste capítulo poderão ser inseridas tabelas, figuras, gráficos, mapas, fotografia, desenho, entre outros, que devem ser referenciados no texto e enumerados de acordo com a sequência. Está lá no modelo do template do artigo. As tabelas e figuras devem ter título na parte superior, fonte tamanho 12 e espaçamento simples. E fonte dos dados na parte inferior, fonte tamanho 10 e espaçamento simples. Continuação da terceira seção. É importante enfatizar que antes de uma tabela, quadro ou figura, deve ter um texto fazendo referência, ou seja, chamando o objeto para análise. Após a inserção do objeto, deve ser adicionado um parágrafo de análise fazendo referência direta ao que foi mostrado no objeto. É importante a elaboração de mapas e uso de fotos para que o leitor tenha a percepção das características encontradas e as referências geográficas ao longo do objeto de estudo. Este capítulo está diretamente ligado ao capítulo anterior, conceitual teórico, mas trata-se de uma discussão da teoria em um determinado local, ou seja, a aplicabilidade desse conceito ou dessa categoria no campo que você escolheu, que é o seu estudo de caso.
Ainda da terceira seção, evite citação de autores que nunca trabalharam na área de estudo e ou com a mesma temática, pois a citação pode dar a entender que o autor já fez trabalho parecido na sua área de estudo. Então, é comum a gente ver na seção de resultado de discussões, citação de autores que nunca foram lá. Né? Essas pesquisas bibliográficas de autores que não visitaram sua área de estudo, elas têm que ir lá para o capítulo conceitual teórico, anterior ao capítulo de resultado de discussão. Só citem autores no capítulo de resultados e discussões que vocês que utilizaram a mesma metodologia ou trabalharam na mesma área que você escolheu, tá bom? Neste capítulo, você poderá colocar também relatos de entrevistas, conseguido com a aplicação de questionários, que possibilitarão ao leitor um melhor entendimento de seu estudo de caso. O capítulo de estudo de caso, ele deve ser sempre maior que o capítulo teórico, pois trata-se da contribuição do autor para a ciência. Ou seja, eu tenho que meio que equilibrar, né, o conteúdo de cada sessão. A introdução, eu vou mostrar daqui a pouco, tem um número X de página, o conceitual, o de procedimento metodológico, número X, o conceitual teórico, um número que vai ser menor que o resultado de discussão. Porque a sua contribuição para a ciência, ela deve ser muito mais aprofundada no capítulo de resultados e discussões. Finalizando o artigo, a monografia de vocês terão as considerações finais. Aqui, o autor deverá emitir sua opinião sobre a importância da pesquisa realizada para sua formação, relatando experiências importantes e dificuldades encontradas na realização da mesma. Tá? Então, aqui vocês vão falar o que vocês aprenderam e quais foram as dificuldades encontradas durante a pesquisa. Podem ser dificuldade de acesso à referência bibliográfica, de dificuldade de acesso à área de estudo, entre outras coisas. Destaque os pontos positivos e negativos observados durante a pesquisa e avalie o aproveitamento em campo e em laboratório, se eles foram eficazes, destacando experiências e conhecimentos da vida acadêmica e profissional que o auxiliaram no desempenho das atividades da pesquisa e que serão importantes para o futuro profissional. Considerações finais são as conclusões do autor sobre a teoria, a metodologia e o estudo de caso, prevendo já, provavelmente, trabalhos futuros. Nas considerações finais, não cabe citação, porque as conclusões são suas, não cabe foto, não cabe gráfico e não cabe mapa. Tá? Foto, gráfico e mapa geralmente estão no capítulo de resultados e discussões. Ainda nas considerações finais, é importante tecer comentários, aplicações e vocês podem fazer recomendações, apresentando sugestões para outros trabalhos se vocês julgarem necessário. Diga em que você contribuiu para esclarecer a questão e por que o seu trabalho é importante. Evite afirmar que outros estudos seus são necessários para esclarecer a questão. Deixe margem para pesquisas futuras, sem menosprezar o seu trabalho atual. Então, não diga que você não alcançou seus objetivos, porque o seu trabalho não para com esse artigo. Você pode fazer mais outros trabalhos para complementar essa monografia que vocês estão produzindo hoje e complementar com outros trabalhos no futuro. Afinal de contas, o processo de produção de conhecimento nunca para. Por mais que vocês parem de produzir conhecimento sobre uma área de estudo, outras pessoas virão e farão trabalho naquela área de estudo, naquele objeto de pesquisa. Também nunca diga que você vai fazer depois. Deixe margem para novas pesquisas e assegure o seu ineditismo. Então, não diga nas conclusões o que precisa ser feito e se você vai fazer. Né? Deixe para fazer e publicar posteriormente. Né? Assegure o ineditismo da sua pesquisa sem disponibilizar dados, informações que vocês poderão usar no futuro. Finalizando, após as considerações finais, nós temos os agradecimentos. Né? É momento de realizar os principais agradecimentos aos familiares, professores, técnicos, comunidades e ou organizações e demais sujeitos que estimularam ou auxiliaram
na elaboração da pesquisa, mas cuja contribuição não significa autoria. Então, é o momento de agradecer, não necessariamente falando que aqueles indivíduos são coautores do seu trabalho, né? Mas agradecer a todos que, de alguma forma, colaboraram durante o seu percurso acadêmico, durante a sua atividade de pesquisa para a elaboração desse trabalho. Você deve mencionar a contribuição específica de cada um, o suporte financeiro, a consultoria, participação na coleta de dados e etc. Aí a gente vem para a última parte da estrutura do artigo, que são as referências bibliográficas. Como eu já falei lá no início, se você começou a escrever já colocando a referência e citando no final, vai ser o item que menos vai dar trabalho, porque você tem as normas da ABNT disponíveis, né? Então, nessa seção do trabalho, você vai colocar todos os autores utilizados na elaboração do texto, somente os que foram citados, tá? Referências bibliográficas são as referências citadas. Bibliografia consultada são as referências citadas e não citadas. No caso do nosso trabalho, nós trabalharemos com referências bibliográficas, só o que foi citado no corpo do texto. As referências, somente aquelas citadas no texto, completas deverão constar no final do texto, alinhadas totalmente à esquerda, em ordem alfabética e elaboradas de acordo com a NBR 6023 de 2000 da BNT, que está em anexo a essas aulas. E orientações gerais para o artigo. Agora nós falaremos de número de laudas, número de páginas, tá? Porque, afinal de contas, nós preparamos aqui um equilíbrio, digamos, do que vocês podem escrever ao longo da monografia em termos de conteúdo e de página, tá bom? Então, o artigo de vocês, a monografia, ela vai ter em torno de 20 a 25 páginas. Ela deverá ter, tá? Em torno de 20 a 25 páginas, incluindo elementos pré-textuais e bibliografia. É preciso equilíbrio entre as seções. Por isso, para efeito de praticidade em nossa orientação, sugerimos a seguinte divisão. Os elementos pré-textuais, como já foram mostrados, eles têm 4 páginas. O resumo em português e inglês, ele vai ter 1 página. A introdução apresentando o trabalho, justificativa, capítulos e conclusões prévias, 2 páginas. A primeira seção de procedimentos metodológicos de área de estudo, 3 páginas. A segunda seção, conceitual teórico, que vocês vão fazer toda a pesquisa bibliográfica e vão referenciá-la, 4 páginas. A terceira seção de resultados e discussões, em que vocês vão contribuir com o trabalho de vocês para o desenvolvimento da ciência, 6 páginas. As considerações finais, 2 páginas, né, abordando tudo que eu já falei. As referências bibliográficas, 2 páginas, que vão dar um total de 24 páginas. Geralmente, meus amigos, eu trabalho dessa forma, tá? Eu estruturo na minha cabeça antes o que eu vou escrever e organizo em número de páginas, para obedecer o número correto de páginas para a revista. Né? Algumas revistas limitam o número de páginas, é por isso também que a gente está indicando uma limitação de número de páginas, porque vocês podem querer publicar esse trabalho no futuro. Continuando as orientações gerais para o autor, nós pedimos que os trabalhos sejam elaborados na extensão .doc, tá? E que sejam enviados na extensão .doc, não PDF, porque os revisores farão comentários em cima desse arquivo. Esse arquivo .doc ele precisa ser compatível com Microsoft Office, Word 97 2003. A fonte que vocês vão usar no decorrer do trabalho será Time New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, folha tamanho A4 e as margens inferior e superior de 2 cm, esquerda e direita 2,5 cm. O texto deve ser elaborado em uma única coluna, tá? Ele não pode ser duplicado. Na elaboração de todo o texto, não use para a primeira linha vários espaços, né? Como recuo, use apenas o recurso 1,25, que é referente a um tab, a uma tecla tab. Ao terminar o texto, faça a checagem do conteúdo em um programa de plágio,
tá? Para verificar se você citou corretamente todas as referências. Existem inúmeros verificadores de plágio na internet, mas nós sugerimos o programa Plágios, detector de plágio, que tem uma versão gratuita disponível para todos, para verificar se as citações estão feitas corretamente, tá? Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Toda vez que eu acabo um artigo, eu passo no detector de plágio para verificar se eu fiz a citação corretamente, tá? O número da página, sobrenome, ano e etc. Então, não é apenas para denunciar plágio, é também para verificar se o que você escreveu está de acordo com as normas e a legalidade da escrita científica. O conteúdo dos textos assinados é de exclusiva responsabilidade dos autores, tá? Então, tudo que você vai escrever é de sua responsabilidade. E a pesquisa também é de sua responsabilidade. O autor se responsabiliza pelos custos de tradução de resumo, tá, para o inglês, revisão gramatical, ortográfica e de ABNT do artigo. Muito obrigado e um abraço a todos.